Não pira, respira. Com Patrícia Calderon. Boa tarde, minha gente. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Nós estamos no Janeiro Branco, e o Janeiro Branco, como o Thiago já tinha alertado no bloco anterior, é o mês de conscientização à saúde mental. E o Não Pira e Respira, toda semana fala sobre saúde mental, e a gente decidiu que esse mês de janeiro a gente vai dedicar o assunto ao Janeiro Branco. Eu convidei o Dr. Rodrigo Martins Leite, ele que é médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da USP, HCFM USP. Doutor, muito obrigada. O senhor já participou aqui algumas vezes do nosso programa, mas sempre importante a gente falar sobre esse tema saúde mental, né? Olá, Patrícia. Olá, ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui trazendo esse tema que cada vez é mais importante na sociedade brasileira. Doutor, o Tiago Lima, que é meu companheiro aqui de bancada, ele começou o programa falando sobre o Janeiro Branco, entrevistou um especialista aqui para falar um pouquinho de depressão e ansiedade. Então, eu queria falar com o senhor sobre outros assuntos, né, que englobam aí a nossa saúde mental. E eu acredito que o estresse deve ser o estopim de tudo isso, né? As milhares de informações que a gente tem todos os dias, a informação, a internet, está deixando a gente um pouquinho ansioso e depressivo, né? E esse estresse faz com que as coisas piorem. O senhor concorda comigo? Sem sombra de dúvida, Patrícia, o uso excessivo de tecnologias tem se associado a um aumento do estresse, a um aumento da ansiedade, da depressão, porque a gente fica alerta o tempo todo, a gente está o tempo todo conectado, a gente tem trabalhado mais, a gente tem se envolvido mais com o mundo virtual, e isso certamente impede que o cérebro descanse, né? A gente precisa de um tempo para o cérebro se refazer, para o cérebro entrar num modo de regeneração, e a tecnologia atrapalha isso, né? Evidente que a tecnologia é maravilhosa em inúmeros aspectos, mas a gente tem feito um uso um pouquinho exagerado da tecnologia, e isso não está legal. Doutor, eu posso falar que a tecnologia ela tem viciado pessoas? Sem sombra de dúvida, a gente tem casos de pessoas que se tornam dependentes de tecnologia, mas o que é mais comum, pelo menos na minha percepção, é um abuso da tecnologia, né? É um uso não racional da tecnologia. E isso tem acometido grande maioria das pessoas, né? A gente acaba usando o celular mais do que deveria, a gente acaba ficando mais conectado nas redes sociais, nas mídias sociais, mais tempo do que a gente poderia. A gente tem, de alguma forma, perdido a capacidade de restringir o tempo voltado à tecnologia. E isso tem acontecido de uma maneira bastante geral. E isso é particularmente mais perigoso em crianças e adolescentes. Doutor, o senhor que é um especialista no assunto, eu imagino que deve receber muita gente no seu consultório pedindo socorro, né? O que o senhor orienta? Quais são as dicas para a gente começar a desacelerar um pouquinho das redes sociais, desacelerar um pouquinho dessas milhares de informações que a gente tem através da internet, o mundo que está globalizado está deixando a gente um pouquinho ansioso. O que o senhor orienta, né, a pessoa que queira fazer uma prevenção para poder não chegar num patamar pior? Eu sugeriria que a gente fizesse, em primeiro lugar, essa reflexão, né, do papel que a tecnologia tem ocupado na nossa vida, e se a gente consegue fazer escolhas, né? A gente parar para pensar, em vez de pegar o celular agora para checar o WhatsApp, será que eu posso fazer isso daqui 10 minutos? Em vez de entrar no Facebook agora, será que eu preciso entrar agora? Será que eu não consigo entrar daqui meia hora ou daqui uma hora? Eu preciso entrar exatamente nesse momento, né? Acho que essa reflexão já certamente posterga o nosso momento de entrar em contato com a tecnologia de uma forma que não vai ser legal para a gente, né? A gente também precisa restringir o nosso uso de tecnologia à noite, porque isso tem atrapalhado muito o sono, a própria luminosidade do celular ou do tablet ou do notebook acaba interferindo com os mecanismos cerebrais relacionados ao repouso e ao sono, então é uma dica bastante importante, e que a gente busque, em 2024, né, como um plano aí de ano novo, resgatar interações presenciais, né, interações reais com as pessoas, né, encontrar as pessoas, sair para bater papo, sair para, enfim, para descontrair, que a gente consiga sair desse mundo virtual e ir um pouco mais para o mundo real.
E isso é uma dica bastante importante, e isso, no frigir dos ovos, é o que o ser humano mais precisa, né? De contato social, interação, somos seres sociais, a gente precisa disso para restabelecer nossa saúde mental, para melhorar nossa qualidade de vida, e isso a tecnologia nunca vai oferecer de fato. Não, e o senhor falou algo muito importante, inclusive eu estava lendo sobre isso agora, está aqui na minha frente, que para melhorar os padrões de sono, algumas estratégias de higiene do sono podem ajudar, né? Como ter uma rotina de horário para deitar, para se levantar e evitar justamente o uso de equipamentos eletrônicos pelo menos uma hora antes de ir para a cama. Então, acho que se a gente começar a fazer esse exercício, pode ser que entre numa rotina, né, doutor? Sem dúvida. Eu acho que se a gente começar a restringir a tecnologia em nós mesmos, a gente vai sentir dificuldade. Porque o desejo é, não, eu senti vontade de checar o WhatsApp, eu vou checar agora, eu não vou esperar. Por que eu vou esperar, né? Mas isso tem tornado urgente coisas que não são urgentes. Tem deixado a gente ligado e alerta para coisas que são irrelevantes, para coisas que podem esperar, né? Então, esse estado de alerta, essa apreensão, né, sem dúvida tem relação com a tecnologia, e isso a gente precisa fazer e se habituar a fazer ao longo do dia todo, né, não somente à noite, né, para que a gente reduza o estresse, né, esse estresse acumulado, aumentado, ele vai impactar no sono depois, no momento do repouso, né. Então, a gente precisa começar a cultivar um certo ócio mental para que a gente dê um tempo para a máquina, né? Porque não é uma máquina ininterrupta, né? Ela precisa de um descanso, ela precisa de um tempo, não tem como a gente usar o cérebro da forma como a gente está usando, né? E eu imagino, doutor, que quimicamente falando e fisicamente falando, se o cérebro não descansar, ele vai desencadear outras coisas no nosso corpo, né? Então, eu, por exemplo, eu sou muito agitada e eu tenho tido problemas de insônia, né? Então, isso me desenvolve taquicardia, sudorese, sem falar na ansiedade, enfim, outras coisas que vêm junto, né? O senhor acredita que essa falta de descanso que a gente não proporciona ao cérebro pode trazer essas outras intercorrências físicas e mentais? Sem sombra de dúvida, a gente acaba ficando mais tenso, a gente fica mais ligado, como eu disse, alerta, e isso gera uma cascata dentro do nosso organismo de aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, né? A gente começa a ter mais problemas de estômago, problemas intestinais, né? Então, isso não é uma coisa só mental, né? Acho que é importante isso que você está trazendo, né? O impacto é na saúde física também, né? A gente acaba tendo mais sintomas relacionados ao estresse, sintomas físicos relacionados ao estresse, né? E isso, para quem já tem uma predisposição ou já tem uma doença cardiovascular, por exemplo, isso pode ser muito ruim, né? É muito prejudicial para o controle dessas condições também, né? Então, a gente acha que esse toque também é importante, né? Do impacto na saúde física, e isso deixa a gente mais sedentário também, né? A gente Uhum. perde tempo com a tecnologia e deixa de fazer uma caminhada, deixa enfim, fazer uma atividade física leve. Então, a tecnologia tem nos roubado tempo, foco e esse momento de descanso, de regeneração tão necessário. Doutor, me chama muito a atenção, já que a gente está falando de tecnologia, nos últimos tempos a gente tem ouvido muito jovens que têm atentado contra a própria vida porque não conseguem administrar a questão das redes sociais, fake news trazendo Uhum. essas intercorrências, essas tragédias, né? Então, a internet, de certo modo, ela tem sido responsável por muitas tragédias, inclusive entre os jovens, né? O senhor acredita que uma participação da escola com a família, de que forma que a gente poderia dar um primeiro passo, já que a gente está começando o ano novo, para poder entender de que forma que a gente pode contribuir em campanhas para não ficar só no Janeiro Branco, vamos conscientizar sobre a saúde mental. Mas esses problemas, eles são diários e duram o ano todo, né? Esses problemas duram o ano todo e exigem ações e estratégias perenes, né, que se sustentem ao longo do tempo todo. Não é algo simplesmente que uma campanha isolada ou uma palestra vai ser suficiente, né? As escolas precisam incorporar essa discussão no seu dia a dia, pensar ações, estratégias e programas que
promovam o uso racional das tecnologias. Esses suicídios relacionados às redes sociais mostram definitivamente que rede social não faz bem para a saúde mental, né? Acho que isso está ficando cada vez mais claro, e o impacto disso, evidentemente, é maior na infância e na adolescência. Então, a escola é um local-chave para que a gente possa fazer, estruturar ações que sejam mantidas, sustentáveis e com o envolvimento, sem dúvida nenhuma, dos pais, né? Porque também os pais também estão muitas vezes sofrendo com esse uso inadequado da tecnologia, né? Então, é algo que precisa também acontecer dentro de casa, né? Esse uso mais comedido, mais racional, esse uso que aproveite o que a tecnologia tem de bom e não o que ela tem de ruim. As famílias hoje em dia estão conversando pelo WhatsApp, estando dentro de casa no mesmo ambiente. Isso tem acontecido e eu estou aqui falando de forma irônica, mas a gente sabe que isso acontece, né? Então, o lúdico, as brincadeiras com as crianças e arrancar tudo isso que a tecnologia tem mostrado e apresentado, também está difícil para os pais. Eu sei porque eu sou mãe de uma adolescente e sou mãe também de um menino de 8 anos e a tecnologia que eu achei que fosse beneficiar não tem trazido bons resultados para dentro da minha casa não, viu, doutor? Sem dúvida, e a tecnologia deixa a gente mal acostumado, né? Porque ela dá uma resposta imediata, e aí a gente fica condicionado a receber essa resposta rápida, essa eficiência da tecnologia, ela é muito perigosa, porque essa eficiência é uma eficiência robótica, né? Ela é uma eficiência mecânica, né? E a vida não é assim tão rápida, né? Com isso, a gente está desaprendendo de esperar, a gente está desaprendendo de deixar para depois certas coisas, a gente está desaprendendo de tolerar frustrações, e isso, para quem está em formação, né, para uma criança, para um adolescente, que precisa justamente aprender a lidar com a espera, a lidar com a frustração, a esperar, né, a deixar para depois, né? Isso é fundamental para a constituição emocional de qualquer um, né? Então, a tecnologia vem e oferece respostas rápidas, imediatas, e aí a vida não trazendo essas respostas rápidas e imediatas, o que o adolescente faz? Ele fica deprimido, Se ele se frustra, né? automutila, ele tenta suicídio, porque existe um descompasso muito grande entre o que a tecnologia oferece e o que a vida real oferece, né? Então, isso é uma coisa gravíssima que está acontecendo. Essa relação que o senhor citou agora, até para a gente finalizar, que os adolescentes eles não estão mais acostumados a lidar com as frustrações, isso realmente perigoso e a gente precisa trazer esses assuntos para debater em roda de conversa, como a gente está fazendo aqui agora. E eu gostaria de agradecer demais a disponibilidade do senhor, doutor, que sempre que a gente convida, topa. E muito obrigada, porque é sempre um prazer trocar essa ideia com o senhor. E o senhor é brilhante, estudioso do assunto. Foi um prazer falar com o senhor nessa tarde, viu? Eu que agradeço, Patrícia, agradeço pela oportunidade. Esse problema tem que estar sendo discutido o tempo todo, não só em janeiro. Perfeito. Doutor Rodrigo Martins Leite, muito obrigada. Um abraço, feliz ano novo e a gente se fala numa próxima. Feliz ano novo, um abração, com certeza. Tchau. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Tiago Lima. Não pira, respira.